Uou! Está aberta a oportunidade de você investir nos melhores fundos de ações do Brasil com apenas R$ 100 de aplicação mínima. É exatamente isso que você entendeu. Eu estou falando de fundos que bateram consistentemente o Ibovespa na linha do tempo, mas que antes eram exclusividade para poucos, porque boa parte deles era destinada apenas para investidores qualificados ou que tinham aplicações mínimas extremamente elevadas. Pois é, mas isso acabou de cair por terra, porque o Stock Pickers, o InfoMoney e a XP Investimentos se uniram e nós criamos uma forma de você acessar esses melhores fundos com uma aplicação mínima de R$ 100. É só deixar de pedir a pizza na sexta-feira que você vai conseguir investir nesses melhores fundos de ações aqui no Brasil. E para entender mais é bem simples, eu fiz um vídeo especial explicando tudo para você. É só clicar no link aqui embaixo. Uou! Tá começando mais um episódio do Macro Pickers e gostei do termo que a Hack colocou ali, os recadinhos. Como é que é? Recadinho paroquial? Paroquiais, paroquiais. Eu achei muito bom. O primeiro deles é que se vocês prestarem atenção, a minha voz ela tá meio debilitada, eu estou debilitado, e aí como eu sou essa pessoa meio energética, fica meio nítido. Então, só para ninguém se assustar aí. Não estou morrendo ainda. Aquela energia meio fanha, né? Exato. Um pouco fanho. Acabando um pouco a pilha, mas tá tudo bem. Exato, tá meio gasto. 15% ali. A bateria social tá baixa. É isso. Bom, esse episódio, de forma excepcional, tá, do Macro Pickers, está sendo gravado, não está ao vivo. Então, participe aqui com a gente, deixa o seu like, compartilhe o episódio, também deixe seus comentários. Você que está acompanhando no podcast aí, lavando sua louça, pulando corda, fazendo sua corrida, salto à distância, sei lá o que você está fazendo. Também não deixa de seguir a gente aí na plataforma de streaming que você prefere, ativar o sininho e compartilhar os episódios. Todas essas interações de vocês com os nossos canais ajudam demais, é super importante para fortalecer não só o Macro Pickers, mas todo o canal do Stock Pickers, tá bom? E, além disso, na semana que vem nós teremos feriado, e por conta do feriado nós não teremos Macro Pickers, porque o feriado cai exatamente no mesmo dia do macro, então a gente não terá. E a gente também é filho de Deus, né? Exatamente, não é mesmo? Exatamente. Então a gente respeita aqui, enfim, as determinações de feriado. E nas outras 2 semanas, até o fim do mês, então dia 22 e dia 29, Raquel de Sá vai apresentar o Macro Pickers alone, sem mim, igual eu apresentei quando ela estava de férias, ela vai apresentar aqui enquanto eu estiver de férias, que eu vou sair de férias agora e vou para a praia, tá bom? Então eu não estarei aqui no Macro Pickers, infelizmente, mas estarei acompanhando e Raquel de Sá vai apresentar. Aliás, ela já é a mente brilhante desse programa, então vocês não vão perder nada comigo fora. Ela vai apresentar aqui com vocês. Bom, esses recados dados, Raquel de Sá, qual foi a ideia mirabolante que você teve para o episódio de hoje? Gente, é o seguinte, eu pensei assim, o que as pessoas mais estão falando nesse momento agora no Brasil, né? Da pauta fiscal, da PEC de transição, da não PEC, agora acabou de sair aqui no broadcast, né? A PEC prática, a PEC transparente. Aí eu pensei, tá difícil de explicar isso, né? Tá. É bom eu ter a ajuda de alguém. E aí eu concluí que eu precisava de alguém que manjasse muito de fiscal, né? Para aqui esconder que, né, eu não manjo muito, tal, só um pouquinho. E aí falar, né, o que traduzir para o nosso público, o que está acontecendo no mundo fiscal, né, por que o mercado virou essa semana, que tem muita relação com isso, o mercado aqui no Brasil, obviamente, né, o que está acontecendo, qual que é o cenário fiscal para o próximo governo, e é isso aí, né, explicar para a gente, tentar traçar um pouquinho o que esperar, né, se a gente está falando de uma herança maldita, bendita, uma herança de nada. O Caio falou um pouco a semana passada, né, então ele deu um spoiler de que o fiscal seria o principal desafio do governo, né, do governo Lula que vai entrar o ano que vem. E ele também deu outro spoiler, né, de que o governo teria que escolher uma equipe econômica muito rápido. Por quê? Porque ele já teria que resolver problemas, assim, apagar incêndio, né, logo antes até de entrar no poder efetivamente. E depois desses spoilers foi exatamente o que aconteceu. Temos aí
né, o incêndio acontecendo. Então, basicamente, vamos entender melhor desse incêndio fiscal aí com um super especialista de fiscal, que eu estou super animada para essa Muito conversa. bem, muito bem. Isso aí. Aliás, a mão da Raquel tá ótima, porque o último episódio do Macro voou. Eu espero que esse voe também. Neymari, você que não se lesionou na etapa do WSL aí em Saquarema, a Raíssa Leal do Condado, você está acordado ainda, então roda a vinheta. Depois você me passa, Neymar, uma referência sua aí do futevôlei para usar, tá bom? Nos próximos episódios. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Jefferson. E aqui a gente tem um clássico momento no Stock Pickers, ainda mais você que está aparecendo aqui pela primeira vez em um dos nossos quadros. Então, quem é Jefferson Bittencourt em 30 segundos no mercado? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Jefferson Bittencourt é um cara que nunca pensou em ser funcionário público e ficou 20 anos no Ministério da Fazenda. Comecei no Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, sou economista, mestre em economia pelo Rio Grande do Sul. Um dia caiu no meu colo um edital de concurso da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu mais ou menos acompanhava aqueles temas pelo meu trabalho como assessor econômico na Federação das Indústrias. Eu disse, vou fazer esse negócio aqui, vou ver o que acontece. Acabei passando o concurso, minha vida deu uma guinada, fui parar em Brasília, na Secretaria do Tesouro Nacional, entrei no chão de fábrica e acabei entrando na área da gestão da dívida pública, que eu acho que formou muito o meu pensamento até hoje sobre fiscal. Virei gerente de relacionamento com investidores da dívida, chefe da assessoria econômica da Secretaria do Tesouro Nacional, subsecretário de política fiscal da SPE, subsecretário especial de Fazenda, assessor especial do ministro e secretário do Tesouro. E aí acabou minha carreira e eu vim aqui para o lado de vocês, que é muito mais tranquilo. Acabou minha carreira? Acabou não, pode ser que volte, pode ser que volte. Pode ser que volte, mas por enquanto todo lado de vocês que é muito mais tranquilo. Exato, é bem menos estresse, né? Eu falo Olha, que vocês aqui, não aqui é sabem mais quanto isso é verdade. fácil, entendeu? Eu estive do outro lado também, Jefferson, mas assim, do outro lado, sem ter tanta pressão, né? Eu trabalhava no governo do Reino Unido no Brasil e eu ficava sempre ali enchendo o pessoal do governo brasileiro. Olha, tem essa regulação aqui, tem esse negocinho aqui, tem que mudar aquele negócio. Então, eu tava ali achando que o pessoal já ia ter um voodoo meu, mas eu imaginava, era muita coisa, né? Muito trabalho, é muito estresse, e ainda mais num país como o Brasil, né? Tá no Tesouro Nacional, é aquela cadeira que, imagino, quando você teve essa oportunidade ali como secretário do Tesouro, né? Como que foi sua sensação? Foi tipo, yes, que bom, ou ai meu Deus, onde que eu me enfiei? É uma questão interessante, assim, as pressões são totalmente diferentes, né? Eu estou num projeto aqui no ASA que é um projeto super audacioso, mas super robusto, dando suporte para vários fundos num tema super espinhoso. Ou seja, tem o seu lado de estresse. Agora, é uma realidade totalmente diferente do que a cada 15 dias receber uma determinação judicial dizendo que se tu não comprar determinado remédio, a força da lei agirá sobre ti, que era o que acontecia como secretário do Tesouro. Parece assim que o pessoal não entende que no serviço público o rol de coisas que tu pode fazer é absolutamente limitado. Tu não pode, as compras que tu pode realizar estão pré-determinadas. Não é o Tesouro Nacional que compra medicamento, mas mesmo assim, a cada 15 dias eu recebia uma ameaça velada dizendo que eu seria preso caso eu não comprasse um remédio, e a resposta era sempre a mesma: já disponibilizamos o dinheiro para o Ministério da Saúde, é lá que tem que bater, não adianta vir aqui. A pressão é grande. Época da pandemia, 16 horas de trabalho por dia, 15 horas de trabalho por dia, 10 medidas provisórias assinadas em 2 dias. Meu Deus. Tenso, mas sobrevivi e acho que o Brasil passou bem por esse período, principalmente do ponto de vista fiscal. A gente até pode conversar um pouco mais sobre isso. Não, com certeza, foi, assim, na minha humilde opinião, né, uma excelente gestão ali
fiscal, inclusive quando a gente olha, né, não é só a minha humilde opinião, né, quando a gente olha a reação do mercado em todo aquele período, né, 2020, principalmente 2020, o começo de 2021, a gente viu isso na reação, né, nas curvas de juros, no real, né, a política fiscal e até em coordenação com política monetária teve muita credibilidade, né, então era aquele eu digo que no futuro, quando a gente. Eu já até dou esses exemplos, né? Quando eu estou em. Às vezes eu dou algumas aulas especiais e eu falo, ó, se você quer aprender o que é uma política contracíclica, né? É isso, é o que foi feito durante a pandemia, né? Para evitar ali, né, o pior. Mas, Jefferson, acho que começando então aqui sobre a pauta do dia, né? Então, enfim, ninguém melhor que uma pessoa com a sua experiência para explicar o que está acontecendo, né? A gente teve uma conversa na semana passada com o Caio Megali aqui, né? O nosso economista-chefe, e a gente conversou sobre o que o novo governo vai enfrentar na área econômica, né? O que está esperando o novo governo. E ele já bem trouxe, né? Como a gente já vinha falando em muitos episódios aqui, que o fiscal, né, o cenário das contas públicas ia ser o principal desafio. E um comentário do Caio bem interessante foi justamente de que o presidente eleito Lula teria que escolher mais rápido do que o normal uma equipe econômica, porque já tinha um incêndio para apagar, né? Que é esse incêndio que está sendo discutido, né? Da PEC de transição, ou não é PEC, ou é crédito extraordinário. Você poderia explicar para a gente mais ou menos o que está acontecendo? Eu vou partir da parte mais geral para a parte mais Perfeito. específica. Então é o seguinte, por que que a questão fiscal é um problema no Brasil? Eh, a gente sempre fala: "Ah, não, o Brasil tem uma dívida elevada comparada com seus pares". Não é só isso, o Brasil não tem só uma dívida elevada comparado com os seus pares, comparado com os países com o mesmo grau de desenvolvimento. O Brasil tem uma dívida elevada e mais cara que a dos seus pares. Se a gente traça, e aí aqui é bom porque eu posso usar alguns termos mais elaborados, se a gente traça uma fronteira, o Brasil está na fronteira da combinação de juros e dívida. Não tem tem países que têm mais carga de juros sobre o PIB, de juros da dívida pública sobre o PIB, tem países que têm mais dívida pública sobre o PIB que o Brasil, mas não tem país que ao mesmo tempo tenha mais dívida e mais juros que o Brasil. Então a gente está ali na fronteira dos países que têm essa vulnerabilidade, não deixa de ser uma vulnerabilidade. E aí, assim, a gente voltando um pouco à questão da pandemia, a gente conseguiu entrar o mandato com determinado nível de dívida, enfrentar uma pandemia, fazer um déficit público de 10% do PIB, a dívida chegou a crescer 15 pontos percentuais do PIB, e ao final do ano a gente deve entregar a dívida 1,5, alguma coisa em torno de 1,5 pontos do PIB acima da dívida do início do mandato. Ou seja, praticamente se pagou o custo da pandemia. Mas isso quer dizer que as coisas estão resolvidas? Não, o nosso patamar de dívida continua alto e a dívida está encarecendo, porque a gente está no meio não, a gente chegou ao final de um grande ciclo de aperto monetário, só que esse ciclo de aperto monetário não se reflete automaticamente no custo da dívida, ele vai sendo incorporado ao custo da dívida conforme o governo vai fazendo os leilões, vai rolando essa dívida, ele vai trocando uma dívida barata que está vencendo pela dívida cara que está sendo emitida aos novos padrões, os novos patamares de taxa de juros. Então, a gente está ainda em processo de encarecimento do custo da dívida. Aquela dívida que eu já tinha dito que era mais cara que os nossos pares. Então, esse é o pano de fundo. A gente tem contratado aí 3 ou 4 pontos percentuais de crescimento da dívida que independe dessa discussão de fiscal que a gente está fazendo agora. Assim, por quê? Porque a gente está num processo de elevação dos juros que incidem sobre a dívida. Então, só daí a gente já tem uma dívida que está crescendo, ainda mais por conta desse acúmulo de efeitos da política monetária que vai ainda se dar ao longo do tempo. E aí, um exemplo que eu sempre brinco é o seguinte: qual é o grande papel do cara que faz a gestão da política fiscal no Brasil? É não deixar a caixa d'água transbordar. Caixa d'água é a dívida. A dívida é um estoque. E a caixa d'água é um estoque de água. Tem uma saída da caixa d'água, que é o resultado primário, e tem uma entrada na caixa d'água, que são os juros.
vai entrando os juros, vai saindo o resultado primário e tu vai tentando manter o nível da caixa d'água sob controle. A nossa situação hoje é o seguinte: a gente tem déficit primário. Então, os juros estão botando água na caixa e o resultado primário está botando água na caixa. Então, assim, a situação é bastante complicada para evitar que a caixa d'água transborde. Esse ano é uma exceção, né, no resultado primário. Esse ano, exatamente, esse ano a gente vai ter um superávit primário, a gente vai conseguir jogar um pouquinho para fora a quantidade de juros maiores que estão entrando na dívida. Perspectiva para o ano que vem, e aí a gente volta para o tema assim, por que a questão fiscal é tão importante. O orçamento já foi com a previsão de déficit de mais de 63 bilhões. Há algumas despesas, de fato, que estão subestimadas no orçamento. Tem algumas questões de programas de cultura que precisam ser incorporados, tem uma fila de benefício do INSS que precisa ser incorporada. Então, assim, já tem determinações legais, despesas legalmente aprovadas que precisam ser incorporadas no orçamento e que fazem esse déficit crescer. E ainda tem promessas de campanha que vieram de um período eleitoral que foi muito ruim para a discussão fiscal, a gente precisa dizer isso. Essa polarização da eleição foi muito ruim do ponto de vista fiscal, porque em algum momento se transformou num leilão de promessas, e esses leilões de promessas eram, assim, essencialmente mais gasto e eventualmente mais renúncia de receita, mais perda de receita. Em algum momento a gente tentava se confortar pensando o seguinte: não, olha, está muito polarizado, ninguém vai querer anunciar medida mais conservadora agora, ninguém vai querer falar de equilíbrio fiscal porque pode perder votos, mas depois a razão voltará e a gente vai ter uma discussão mais ponderada. Eu acho que parte dessa visão otimista que está se desfazendo nesse momento, ou pelo menos não está encontrando respaldo nesse momento, é que está se refletindo nos preços dos ativos. Assim, acabou a eleição, teoricamente acabou o leilão, nós vamos ter que enfrentar esse orçamento que já vem com um déficit. De fato, ele está com as receitas um pouquinho subestimadas, de repente a receita pode ser um pouquinho maior, mas ele vem com um monte de despesas ainda que precisam ser incorporadas. Vem as promessas de campanha, mas não vem o discurso o discurso do equilíbrio fiscal. A gente não tem anúncio de ministro, que porventura poderia dar mais credibilidade, a gente não tem anúncio de medidas para compensar as novas despesas, a gente não tem anúncio de regras fiscais. Então, nesse curtíssimo prazo, a gente tem essa discussão que é como essas promessas de campanha vão ser incorporadas no orçamento do ano que vem. Como, quer dizer, vai ser via orçamento? Para conseguir colocar no orçamento vou precisar de uma PEC? Tem essa discussão que eu acho que não faz nenhum sentido de crédito extraordinário. Então, assim, tem toda essa discussão de como essas promessas que afetam negativamente o fiscal vão ser incorporadas no curto prazo. E tem uma discussão de mais de médio prazo, que é a discussão da nova regra fiscal que viria a substituir o teto dos gastos. Então, assim, a meu ver, o tema fiscal vai ser um tema que vai ficar causando volatilidade de agora até meados do semestre que vem, quando a gente vai ter uma aprovação, uma proposição, primeiro uma proposição de regra e depois assim, ainda vai ficar balançando o barco lá no Congresso enquanto estiver tramitando essa proposta de regra. Porque são dois timings distintos. Qual é a carga fiscal que eu vou levar para o ano que vem e qual vai ser a minha regra dali para frente, o quanto essa regra vai dar de conforto sobre a sustentabilidade da dívida. Então, assim, vocês vão ter que ver pessoas como eu falando muito tempo até o final do primeiro Com semestre certeza. que o tema não deve sair do radar de ninguém. Perfeito, era uma coisa que todos os episódios que a gente fazia de fiscal aqui, né, eu sempre falava: "Olha, não", né, eu sempre fazia essa pergunta e todos os convidados sempre concordavam, né. Esse ano a gente tem um resultado positivo, mas é um resultado muito conjuntural, os problemas não foram embora, os juros estão subindo, a dívida está ficando mais cara, né. Então acho que, muita gente fica espantada com isso aparecendo agora, né, mas quem estava olhando isso de perto e com atenção não se espanta, né, porque já tinha notado, né, essa questão do orçamento. Eu acho que uma coisa importante a dizer, Jefferson, é sobre o que você comentou, do
do debate eleitoral, né, do período eleitoral, que foram feitas promessas de ambos, por parte de ambos os candidatos, né? Então, esse seria uma discussão que a gente estaria tendo, independente do resultado, né? Se, claro, a gente tivesse ali um comprometimento em manter as promessas de campanha, né? Especialmente ali o espaço para o Auxílio Brasil de R$ 600, né? E do salário mínimo, um aumento no salário mínimo e dos próprios servidores, né? Sim, sem dúvida. Assim, esse desenho do polarizado da discussão eleitoral não deu margem. Pô, vocês são de São Paulo, eu sou gaúcho, vivi bastante tempo em Brasília e eu vi as discussões para governo do estado de uma maneira um pouco diferente. Aqui em São Paulo, o discurso da responsabilidade fiscal ganhou várias eleições. Na discussão polarizada desse ano, depois de uma série de esforços para teto dos gastos, para sair da situação fiscal difícil que o Brasil entrou ali na metade logo 2011, 12, 13, a gente fez várias tentativas fortes de ajuste e do ponto de vista político houve essa polarização e não havia espaço para discussão sobre equilíbrio fiscal nessa eleição. Não tinha uma voz que fosse expressiva no meio da discussão, dizendo: olha, as coisas precisam ser feitas com responsabilidade fiscal. Muita gente puxando pelo passado, dizendo: ah, não, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, mas a gente precisa das coisas mais preto no branco. Que é o seguinte: não, eu vou gastar mais, vou contratar um gasto permanente de mais 52 bilhões de reais, que é o adicional que precisa para sustentar o Auxílio Brasil em R$ 600, mas ninguém aponta de onde vem o recurso. Ah, tinha a questão da tributação do dividendo, que era proposta do presidente Bolsonaro, mas que ia requerer dividir o projeto de reforma da tributação sobre a renda, que já foi aprovado na Câmara, porque aquele projeto ele tinha um mecanismo de compensação, do mesmo jeito que tu arrecadava mais via tributação de dividendos, tinha correção da tabela do imposto de renda, tinha outros benefícios que consumiam essa arrecadação adicional. Então, para aquilo parar de pé, precisava dividir o projeto que está lá. Ou simplesmente não tinha. E é mais ou menos essa situação que a gente está agora. E aí, assim, tem um pouco de tudo, né? A gente entende que não tem o ministro, um ministro indicado, um porta-voz da discussão econômica, da discussão fiscal, melhor. Não tem um porta-voz da discussão fiscal, que é para dar esse balanceamento, dizer, olha, nós estamos pensando em todos esses gastos, mas nós estamos pensando em todos esse financiamento, mas isso também poderia ser resolvido indicando alguém ou pensando a coisa dessa maneira. O que preocupa um pouco é isso, assim, nós estamos discutindo se vai ser 120, 150, 175, 200, 80 ou 30, que é a minha conta. Minha conta é o seguinte: olha, o que precisa estar no orçamento? O que precisa estar no orçamento é uma revisão do teto para baixo. O orçamento foi com revisão do teto em 7,2 de IPCA. Esse IPCA vai ficar muito mais perto de 5,5, então perde ali uns 27 bi de espaço no teto para o ano que vem. E essas despesas que ficaram de fora. Isso é justo discutir, porque isso precisa ser ajustado no teto, porque são despesas que já estão contratadas. E o resto? O resto a gente está antecipando uma discussão de programa de governo alheio às regras. Assim, acho que vários governos passaram e deixaram de fazer muitas coisas que estavam em seus programas porque não tinha como superar as regras. Agora a gente está discutindo a coisa de uma maneira um pouco diferente. A gente está discutindo as coisas, não, isso é tudo que eu quero fazer e as regras que se E aí as adaptem. regras eu vou mudar. E as regras que se adaptem ao que eu quero fazer. A gente entende que tem algumas demandas sociais que foram aprovadas nas urnas, mas a questão da sustentabilidade é para a população inteira. Isso não é um benefício para esse ou para aquele. Isso é um benefício para todos aqueles que de alguma maneira financiam o governo, e todo mundo que tem um título do Tesouro Direto está financiando
o governo, todo mundo que paga imposto está financiando o governo, e manter as contas ajustadas é a melhor maneira de cuidar da população, porque uma contas desajustada significa uma desvalorização cambial, contas desajustadas significa juros mais altos, contas desajustadas prejudicam o crescimento, prejudicam o emprego. Então, a discussão de sustentabilidade fiscal, de como determinadas propostas param em pé da forma como elas se financiam, é uma discussão de tratar com respeito todo mundo que precisa de uma economia crescendo, forte, desenvolvendo e gerando emprego. Perfeito. E você fala, né, é muito, enfim, a gente tem, hoje eu vejo que a gente tem, né, essa discussão, a discussão de curtíssimo prazo, como é que a gente chega no ano que vem, né, que, como a gente falou aqui, é uma decisão que precisa ser feita, não tem como não fazer essa discussão. E aí tem a discussão mais estrutural sobre a regra em si, né, a nossa principal regra fiscal aqui, a regra do teto de gasto, mas a gente tem outras, né, a gente tem a regra de ouro, né, a gente tem a própria regra do resultado primário, né? A gente tem uma série de regras ali que muitas vezes são, né, enfim, né, se acha-se um jeitinho brasileiro ali para dobrar as regras. O que você concorda, né? Tem muitos economistas que concordam que precisa de uma regra, mas acham que o teto de gastos foi feito de uma maneira muito rígida, que poderia ser diferente. E agora que a gente está nessa, né, em toda essa discussão de, ok, precisaremos mudar de regra, o que você acha que seria uma regra mais sustentável, né, no ambiente político brasileiro? Que, enfim, ficou claro que se a regra do teto de gastos impunha a classe política que priorizasse gastos, isso não foi feito, né? Então, como tentar estipular isso no longo prazo? Essa pergunta tem duas etapas para respondê-la, né? Assim, uma coisa que essa eu vou tentar passar mais rápido, que o pessoal não está muito no foco de todo mundo é o seguinte: tá bom, tem que passar a PEC abrindo espaço no teto dos gastos. Mas tu precisa alterar a LDO. A LDO está com uma meta de déficit de 65 bilhões de reais. O orçamento foi com 63, a LDO estabeleceu o déficit 65. Um waiver de 100 bilhões de reais vai requerer uma revisão da meta de 100 bilhões de reais se tu não rever a receita. Então, dentro desse processo dos prazos apertados, e aí eu estou bastante cético sobre o andamento dessa discussão toda, porque precisa aprovar uma PEC em pouco mais de um mês, uma alteração da lei de diretrizes orçamentárias, eventualmente a lei orçamentária, me parece muito pouco tempo para apertar todos os botões ao mesmo tempo. E com um governo que ainda nem está no poder, né? E com um governo que não está no poder, com feriado, com Copa do Mundo, Nossa, verdade. com um monte de sessões legislativas a menos nessa conta. E aí, assim, sobre o desenho das regras, sobre o teto, eu acho que o teto entregou muita coisa antes de entregar o que ele realmente queria entregar. O que o teto queria entregar era uma redução da despesa como proporção do PIB. A nossa despesa como proporção do PIB cresceu, eu poderia dizer, por décadas a fio, e isso, obviamente, aumentando o peso do Estado na economia, e o teto se propunha para conseguir promover essa redução. Antes de conseguir promover essa redução, que começou ano passado, e esse ano que efetivamente a despesa começou a cair como proporção do PIB, se aproximou de 19% do PIB depois de ter flertado com 20%. Antes de entregar isso, o teto entregou com credibilidade uma redução da curva de juros, uma melhor condição geral de financiamento do Brasil. O teto entregou incentivos para que saísse a reforma da Previdência, e o teto, mesmo com o pé direito mais alto, mesmo com escotilha no teto, com furos no teto, o teto continuou entregando. O teto, se a gente ouviu ao longo de 2022 os políticos falando, eu tenho 200 bilhões a mais de arrecadação e eu não posso gastar, era o teto capenga ainda entregando o seu papel. E por que eu digo que esse é o papel do teto?
porque a gente sabe que uma parte significativa da receita adicional que a gente teve agora eram por condições exógenas. Assim, a gente tinha um preço de commodities favoráveis, o preço do petróleo especificamente ajudando para caramba a arrecadação de royalties e participações especiais, dividendos da Petrobras, ou seja, é o tipo de coisa que a gente não pode contratar despesa permanente com base em receita temporária. Assim, é um risco que a gente tem de a receita não estar ali na frente, e uma coisa que a gente sabe que é rígido para baixo é a despesa pública. A gente sabe que a receita sobe, a despesa vai atrás, a receita some e a despesa fica. Então, assim, o teto continuou fazendo muito bem esse papel, apesar de ter ali aberto alguns espaços. E aí, falando de regra para frente, se a gente olha a evolução do resultado primário no Brasil aí de 99 para cá, desde o acordo com o FMI, tem uma coisa impressionante. Eu sei, qual era a regra? A regra é eu tinha que entregar um diferencial entre as duas coisas, entre a receita líquida e a despesa. Se a receita subia, a despesa ia atrás seguindo a receita. Eu tinha que entregar um diferencial entre elas. E aí, quando vem uma crise, como veio a crise 2015, 2016, a receita sofreu e a despesa ficou lá e a gente incorreu num déficit. Então, uma característica que eu acho crucial para uma nova regra é que a gente tenha uma limitação de despesa. E, obviamente, tem que ser uma limitação de despesa que seja crível. Não adianta eu dizer o seguinte: não, vai ter uma limitação de despesa. A despesa total não pode crescer mais do que inflação mais 28% real. Bom, aí não adianta, né? Aí não me adianta. É o que a gente chama de restrição non-binding. É a mesma coisa que chegar para mim. Vai ser um piso, né? Não vai ser um. A mesma coisa que dizer para mim o seguinte: olha, eu não gosto de chocolate. Aí chega assim: olha, tu não pode comer mais do que 2 caixas de chocolate por mês. Tá bom, não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa que dizer, a mesma coisa que dizer, não pode, a despesa tem uma limitação, ela não pode crescer mais do que a inflação mais 10%. Bom, aí não vale, porque assim, a limitação da despesa, ela tem 2 papéis fundamentais. Um, evitar essa coisa que a gente chama de prociclicidade. O ciclo econômico ajuda a receita a subir e a despesa vai seguindo atrás. A limitação da despesa ajuda a isso, né? Ajuda a evitar que a despesa siga o ciclo da receita. E a limitação da despesa, ela força uma discussão de trade-offs. Assim, eu tenho programas bons, eu tenho programas ruins, Sim. Vamos discutir o que eu tenho que cortar dos programas ruins para fazer os programas bons, e é o ponto que a Raquel tinha falado. O teto estava lá, mas ele não conseguiu induzir isso mesmo. Em e aí, tese assim, é o mundo perfeito, né? Em tese eles iriam discutir, reduzir de um lado e aumentar do outro, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, a gente tem um problema no Brasil, a gente tem uma dificuldade de enfrentar essas discussões, dificuldades estruturais, e eu digo o seguinte: olha, se a gente não enfrentar essa discussão, a gente não consegue sair do patamar de despesa pública que a gente tem hoje. Assim, a gente vai ficar só crescendo. Por quê? Não adianta entrar, muitas vezes a gente vê aquela discussão mais de senso comum, dizendo, tem que acabar com a corrupção, tem que cortar benefícios, tem que cortar privilégios. Tem. Moralmente tem que fazer tudo isso, legalmente tem que fazer tudo isso. Vai resolver o problema do fiscal? Não. Assim, a gente tem 18% do PIB, mais ou menos, de despesa, é o que está no orçamento do ano que vem. 2/3 desses 18% do PIB de despesa são basicamente transferência para as pessoas. A gente tem aí previdência social, da previdência privada, social privada, que eu quero dizer INSS. Tem aposentados do INSS, Bolsa Família, BPC, que é o Programa de Transferência de Renda para as Pessoas Idosas e Deficientes. A gente tem abono salarial. Dentro desses 18, 12% são essas coisas. É saúde, educação, são gastos que são difíceis de cortar, dizendo que são gastos que são difíceis de chamar de privilégio. Tá bom, tem 6%. Dentro desses 6%, até pouco tempo atrás, 4 e alguma coisa, era a folha de pessoal do governo. A folha de pessoal do governo se divide em metade ativo, metade inativo, ou seja, tem aposentado lá dentro também. Na prática, se a gente quiser discutir, o espaço é muito pequeno para discutir. Então, a gente precisa, o que eu quero dizer, em grandes temas.
Então a gente precisa discutir a qualidade da despesa que a gente está fazendo dentro de cada um dos grupos. Tem despesa mal focalizada nesses 12% que é para a população mais pobre. A gente tem uma dificuldade no Brasil de entender o que é pobre e o que não é pobre nas discussões. Então, assim, acho que está mais ou menos claro que quem tem emprego formal e ganha até 2 salários mínimos pode não estar numa vida confortável, mas está longe de ser de viver na extrema pobreza. Um trabalhador formal no Brasil está longe de estar discutindo a extrema pobreza. E a gente tem uma série de benefícios que são direcionados para trabalhadores formais, e deixando menos espaço para benefícios para trabalhadores informais, que são aqueles que são mais vulneráveis, que têm problemas. Então, assim, não dá para interditar discussões sobre despesa pública com a alegação de que nós temos não sei quantos milhões de pobres, ou não pode tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Não, a gente tem que se debruçar sobre a despesa e ver o que é eficiente e o que não é eficiente. E dentro daquele restante, da parte que não são essas transferências, dos 6 pontos percentuais, foi feito um ajuste significativo na maior despesa lá dentro, que é pessoal, né? Que é o congelamento do gasto com funcionalismo ali na meados de 2020 até o final de 2021. Eu sempre brinco que nesses 20 anos acompanhando política fiscal, eu nunca me preocupei muito em gravar quanto é que era o número de despesa que o governo tinha com o servidor público, porque ele nunca mudava. Era sempre 4,1, 4,2, 4,3, 4,1, 4,2, 4,3% do PIB era o gasto com funcionalismo. Esse ano a gente vai terminar perto de 3,6% do PIB, ou seja, um ajuste significativo, 0,6 pontos percentuais em 4,2%. Mas por conta da pandemia, né? Não é que teve por uma conta do congelamento, reforma administrativa, né? Congelamento. Isso. Então, assim, esse congelamento de salários ajustou significativamente essa conta, e, a meu ver, deu. Eu era muito crítico da reforma administrativa que estava no Congresso, porque ela era uma reforma administrativa que só pegava novos servidores, e então, assim, ela demoraria para gerar os efeitos. Só que agora, assim. Depois desse ajuste, né? Isso, o ajuste de curto prazo foi feito. Então, assim, bom, dá para conversar a partir daquele lá, porque o que tinha para fazer no curto prazo foi feito. Então, eu acho que a gente tem que começar a se debruçar e fazer essas escolhas. E por que o teto não entregou isso? Por que o teto não foi capaz de gerar essa discussão? Eu acho que em grande medida porque o Congresso achou uma maneira de fugir da discussão. Eu já disse aqui, dentro do Executivo tinha limitações para as discussões, não vou cortar daqui para botar lá e tal, dificultava bastante. E para o Congresso seria politicamente custoso também, assim, vou cortar o abono salarial, que é um programa mal focalizado, e vou colocar num programa bem focalizado. O Congresso não queria fazer isso, não queria esse desgaste político. E aí, o que o Congresso fez? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este pedacinho aqui do orçamento, vou pegar para mim, vou alocar do jeito que eu quiser e vocês que se virem com o resto. Eu não vou debater. Que tá dentro do teto, né? Exato. Eu não vou debater essa questão de eficiência alocativa, qual despesa eu vou cortar, qual não vou cortar. O Congresso separou um pedaço do orçamento para ele e a discussão sobre trade-offs foi para a gaveta. E aí começou a ter problemas aí, assim, de despesas que ficaram muito comprimidas sobre o teto. E aí até eu queria trazer um ponto aqui. Qual um grande problema que eu vejo no Brasil na questão fiscal? A dificuldade que nós temos de incorporar ao processo orçamentário, incorporar na gestão fiscal do dia a dia, avaliações que são feitas dentro do Ministério de profunda qualidade sobre o gasto público, sobre a qualidade do gasto, sobre a efetividade das renúncias de receita. Assim, hoje a gente já tem esses dados, né? As pessoas não têm noção da qualidade do trabalho que está feito e está dentro do Ministério sobre a qualidade do gasto, assim, apontando, olha, essa renúncia de receita, ela é muito ruim, ela é mal focalizada, ela não vai para as pessoas pobres, ela não entrega o que ela quer. Determinado gasto poderia ser alocado de uma maneira muito mais eficiente. Esse material está lá.
só que politicamente a gente não consegue incorporar no orçamento. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Desoneração da folha. Não sei exatamente quanto é que está, acho que uns 20. Desculpa, não é desoneração da folha, desoneração da cesta básica. Desoneração da cesta básica custa mais ou menos, sei lá, uns 25 bi. É alguma coisa em torno disso, por ano. Tem um estudo que foi publicado pela Escola Fazendária, uma série de estudos sobre avaliação de subsídios e benefícios, que mostrava o seguinte: se eu pegasse metade do que eu gastava com a desoneração da cesta básica e alocasse no programa de transferência de renda, eu conseguia o mesmo resultado em termos de melhora do índice de Gini. Então, assim, qual é o objetivo das duas políticas? Você estava Transferência de renda. subsidiando gente que não precisava, né? Eu tenho duas políticas, uma de transferência de renda e uma de desoneração, que é para melhorar a vida das pessoas mais pobres. Se eu pegasse metade do dinheiro que eu gasto com uma e colocasse na outra, eu conseguia o mesmo resultado em termos de melhora da distribuição de renda e economizaria 12 bilhões de reais. Tá lá. O estudo é só mandar um projeto para o Congresso isso, né? E ninguém fez nada com isso. É só mandar um projeto para o governo. Não, porque as pessoas, imagino que elas têm uma dificuldade enorme de montar uma narrativa para dizer o seguinte: eu não posso acabar com a desoneração da cesta básica. Não, tu está devolvendo o dinheiro para quem efetivamente é mais pobre. O que tu está fazendo é que a Raquel e o Lucas vão pagar um pouco mais caro pelo salmão deles, porque eles soltaram a cesta básica, mas não é para eles que é a desoneração da cesta básica. A desoneração da cesta básica é para quem é pobre de verdade. E olhando para. É perfeito essa. Eu sou bem apaixonada por essa discussão, podia ficar aqui horas e horas, mas já olho para o Colasso bravo. Então, vou deixar para você complementar minha pergunta, Cola, que assim, efetivamente. Nessa discussão, eu sei que tem duas discussões, quer dizer, pelo menos tinha, né, até a eleição, né, uma proposta mais ou menos da SPE e uma proposta ali do Tesouro, de uma nova regra fiscal, uma que olhava para a dívida, a outra que olhava para o resultado primário. Você acha que, tendo em vista, né, de que o mundo ideal, a gente teria toda essa discussão alocativa, e eu estou 100.000% de acordo, eu acho que é difícil a gente imaginar que isso vai acontecer no curto prazo, assim, no começo do ano que vem. O que você acharia que seria uma regra fiscal que tivesse credibilidade no sentido de, poxa, beleza, isso não vai ser o mundo ideal, mas ainda vai funcionar, poderia funcionar para a gente ter, né, como substituto do teto. E aí, Cola, não sei se você quer complementar com alguma questão mais de mercado. Não, eu acho tem um efeito de mercado. Né? Agora que ele está do nosso lado da bancada e que ele falou que é um pouco mais fácil, né? Mas o papel dele ser esse grande especialista é justamente para tentar trazer um pouco de previsibilidade em relação a como é que vai ser essa condução fiscal, né? E aí eu queria, complementando o que você falou, né, trazer mais ou menos essa perspectiva do que ele está esperando daqui para frente, né? De todas essas preocupações dele, os pontos que ele colocou. Até gostei desse ponto que ele colocou em relação a polarização não ser algo bom para o fiscal, né? Que gera muitas promessas dos dois lados ali, isso complica bastante. Então, eu queria ouvir essa perspectiva daqui para frente. Bom, vamos lá. Assim, em termos de regras, eu não vou arrumar briga com nenhum dos lados, porque eu conheço os dois propositores. Não, então, o que eu acho? Eu preferia uma versão anterior das discussões que nós tínhamos, que era o seguinte, e que tem um certo ruído em cima dela. As nossas discussões nunca foram sobre impor um limite para a dívida, mas sim, e isso está muito claro na emenda constitucional 109, que as regras fiscais tinham que ser direcionadas para um controle da dívida. Eu não posso colocar na LDO que eu vou fazer 100 bi de déficit esse ano, mais 150 o ano que vem, 200 no ano seguinte, entregar isso e dizer cumprir as metas e estou feliz. Não, tua dívida saiu do controle. Assim, então, a gente precisa orientar as nossas regras fiscais, o resultado primário, a limitação de despesa e a regra de ouro para o controle da dívida. Porque a dívida é tem um fim expressão, ali, né? Essas regras não são fim ela em si é a mesmo, expressão né? maior. Isso. E assim, e a dívida grande não é um problema só fiscal, a dívida grande demais prejudica o crescimento. Então, assim, eu prefiro uma regra que estabeleça uma trajetória de dívida que seja sustentável e os gestores se comprometam a entregar
o resultado primário compatível com aquela dívida e uma limitação e uma despesa que é compatível com aquela dívida em trajetória sustentável. Ah, mas pode ter um choque inflacionário, um choque de juros e a dívida não vai para aquele patamar que tu planejava. Tudo bem. Aí uma coisa é, o responsável pelo fiscal tem que entregar os resultados fiscais. Eu entreguei os resultados fiscais compatíveis com a trajetória de dívida. Se a trajetória de dívida não foi a que eu queria, porque o Banco Central teve que fazer política monetária, tudo bem, é do jogo, o fiscal entregou a parte dele. Eu gosto desse modelo, mais do que do modelo que, a depender do nível de dívida, eu vou liberando despesa. Eu gosto de direcionar toda a discussão para a dívida, porque a gente precisa ter em conta o seguinte: a rolagem da nossa dívida, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde o setor público consome mais o crédito interno do que o setor privado. No mundo inteiro é o contrário. A gente já tem um mercado de crédito pequeno porque é um país de pouca poupança. E dentro dessa pequeno mercado de crédito, o setor público ainda consome uma parte maior do que o setor privado, e isso, obviamente, prejudica o crescimento. Qual é a minha perspectiva? E de que forma você diz que a gente, só para ficar claro para todo mundo, isso de que o setor público consome mais, ele consome mais da poupança total? Isso. A poupança pública se transforma no crédito no crédito interno. Quando a gente olha os dados do BIS, do Banco Central, dos bancos centrais, a gente olha a alocação do mercado de crédito em todos os países. No Brasil, é o único onde a participação do setor público consumindo o crédito é maior do que a setor privado na mediana aí dos últimos 20 anos. É um dado assustador. E o que eu vejo daqui para frente? Eu vejo que o novo governo tem que explicar como é que ele vai resolver o trilema que ele se colocou, né? Eu vou aumentar gastos, eu não aumentarei a carga tributária e farei a dívida e manterei a responsabilidade, a solvência e tal, eu traduzo isso como manterei a dívida sob o controle. Isso é uma equação muito difícil de fechar. Se eu vou aumentar gasto, não vou aumentar a arrecadação, a dívida não vai ficar no patamar que ela está. E se eu não vou aumentar a carga tributária, eu tenho que fazer isso via dívida. Então, a questão é como equacionar esse dilema. Minha aposta teremos mais despesa e teremos mais carga tributária. Essa perna aí de não aumento da carga tributária deve ser a que vai perder força, e é fundamental que isso fique claro para a gente conseguir fazer as trajetórias de dívida e se sentir mais confortável ou desconfortável. Perfeito. Tava falando com a Raquel aqui no backstage. Pô, aula absurda, Jefferson. Obrigado de verdade aí por aceitar o convite de participar com a gente e também pelo nível de detalhe. Uma coisa meio engraçada, eu e o Stetter, a gente fala bastante disso, né? Que uma coisa que a gente sente quando o episódio é muito bom, do Stock Pickers, a gente acaba fazendo menos pergunta, porque vocês vão explicando, a gente vai começando a se envolver tanto na explicação que a gente vai ficando quieto, botando a mão aqui, vai parando, vai esquecendo de perguntar. E, pô, foi uma aula inacreditável que você deu aqui pra gente em relação ao fiscal. Chega a dizer que tem episódios do Stock Pickers que são utilidade pública, e esse aqui tá cravado, esse episódio do Macro Pickers, como utilidade pública. Com certeza. Eu vou mandar para um monte de gente isso daqui que precisa ouvir a sua explicação, porque às vezes não é tão claro, né? E acho que você colocou bem em panos limpos aqui essa situação, o quanto complexa, como é complexa e como ela funciona. E essa parte aí de você tirar de uma política pública e colocar em outra, e o impacto que você gera, esses estudos, isso daí é um negócio muito curioso, né? Que entra também numa discussão de liberalismo econômico. Tem gente que acha que liberalismo não tem a ver com política pública, e na verdade tem. A Raquel mesmo fala muito sobre isso, então... acho que a gente... Bem legal. A gente ouve muito aqui, Jefferson, quando a gente fala de fiscal, e é engraçado porque o fiscal é irônico até, né? Porque o fiscal é o grande desafio do Brasil, o grande calcanhar de Aquiles do Brasil atualmente. A gente não tem mais déficit gêmeos, né? A gente não tem mais um problema de setor externo, ótimo, superamos esse problema.
graças aí ao excelente trabalho até do Tesouro. E aí a gente tem, né, o calcanhar de Aquiles fiscal e ninguém entende, né? Quando a gente ouve os comentários aqui, o pessoal entende no ipsis literis da empresa listada, né, do nome da diretoria inteira lá, mas quando a gente fala de fiscal, sempre tem aquelas perguntas, mas não entendi, se você gasta mais, você não arrecada mais, né? Aquelas, mas não tem que gastar mais mesmo, ou não tem que não gastar nada. Então, acho que essas discussões, elas são essenciais, ainda mais agora, no ambiente tão polarizado, né? Eu acho que essas mensagens de, olha, existe um problema fiscal, eu gostei muito do que você falou de leilão de promessas, né? Porque foi efetivamente o que a gente assistiu, sair um pouco desse fla-flu. Enfim, agradecer bastante a sua participação aqui também. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo regulamentar, mas acho que a gente conseguiu cobrir tudo. E, bom, as portas aqui do Macro Pickers e todas as editorias do Stock Pickers estão sempre abertas para você e para todo o pessoal da ASA. E daqui a pouco vão começar a falar que a gente está fazendo, está dando predileção para alguém, né? Não, mas, gente, aqui, o Stock Pickers é o seguinte, a gente quer falar com as melhores pessoas. Se, eventualmente, uma única casa tem várias pessoas muito boas, vai aparecer aqui mais de uma vez, né? Mas a gente manda um cartãozinho de fidelidade depois para vocês, o cartãozinho. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Do meu lado aqui, o que eu puder ajudar, esclarecendo, passar um pouco desses longos 20 anos de experiência aí para trocar ideias com vocês, vou estar sempre à disposição. Boa, muito bom. Perfeito. É isso, Valeu. galera. A gente Obrigado. vai ficando por aqui. Semana que vem não tem episódio, lembrando, só na outra. E 2 episódios seguidos só com a Raquel do Sá. Vão sair de férias. Um beijo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.